CBN Agro, com Éder Campos. 8h mais 4 em Campo Grande, começa o CBN Agro de 2000, o primeiro programa de 2020, hein? Ao vivo, direto de Campo Grande para todo o estado de Mato Grosso do Sul e para todo mundo através da Rede Mundial de Computadores, porque esse programa é transmitido ao vivo pelo Facebook nesse momento, numa live. Inclusive, você pode acessar agora mesmo a CBN Campo Grande aí no seu Facebook, CBN Campo Grande 93.7, para você assistir a programação da Rádio CBN neste sábado. Das roupas que agasalham a nossa nação. E você pode enviar também para a gente um WhatsApp. Nosso telefone é o 67 999323500. Muito bem, e o programa de hoje, o CBN Agro, vai trazer aqui uma conversa com o médico veterinário Wagner Granado, da Ganadeira. Ganadeira é representante de Matsuda em Campo Grande. E o Wagner é um conhecido já de longa data. Pelo menos acho que o tempo que eu estou em Campo Grande, há quase 20 anos, é o tempo que eu conheço o Wagner Granado, viu? Há muito tempo nós nos conhecemos aqui. E eu convidei o Wagner hoje para vir ao programa para a gente trazer algumas informações, alguns temas importantes sobre nutrição animal. E também nesse bate-papo nós vamos falar de um grande ícone da pecuária brasileira, da pecuária, na questão de fabricação de produtos e insumos, que nos deixou nesse início de ano. O Jorge Matsuda, um homem de muita vanguarda, né? Um homem que tem uma contribuição muito grande, né, para a pecuária brasileira, né? Não só com os produtos que ele desenvolveu, mas também com a motivação que ele tinha para o setor, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele tinha como visão para o negócio. Wagner Granado, bom dia para você, tudo bem? Primeiro, obrigado pela sua entrevista, viu? Bom dia, Éder Campos, bom dia, ouvinte da CBN, que acompanha aqui ao vivo CBN Agro. Pois é, Éder, primeiro programa do ano, primeiro CBN Agro do ano, e é muito triste que estejamos aqui reunidos por esse motivo, vamos dizer assim, né? Mas foi a nossa primeira notícia do ano enquanto família Matsuda, né? O passamento do senhor Jorge Matsuda, nosso diretor-presidente, e nós estamos aqui hoje para falar de nutrição animal. A ideia é falar desse homem, o que ele representou, qual o papel dele nesse meio, e vamos tentar conduzir esse programa aqui de maneira muito leve. Os orientais, diferentemente de nós que somos latinos, eles não encaram esse momento dessa passagem com tanta tristeza como nós, né? E o senhor Jorge nos ensinou isso uma vida inteira, e nós vamos tentar tocar esse programa aqui com bastante otimismo, com bastante dinamismo, porque é assim que ele era e é assim que ele gostaria que fosse feito. Tá aí uma frustração minha, né? Não vou conseguir aqui na rádio, né, uma entrevista com o Jorge. Consegui sim em outros veículos de comunicação, como o Canal do Boi, por exemplo. Tive grandes momentos com o Jorge, inclusive no mês de agosto lá em Uberaba, né? Foi a Expo Genética, né? Sim. Conversei longamente com ele, nós fomos fazer uma entrevista que era para durar 2-3 minutinhos. A entrevista foi de 25 minutos, né? Tamanha disposição e o conhecimento que o Jorge tinha, ou deixa para a gente, porque tinha, não, que tem, né? Porque deixa para a gente, ele passou isso para frente, então ele tem conhecimento ainda. Então era para ser uma entrevista de 2-3 minutos, foi uma entrevista de 25 minutos. Essa entrevista nós exibimos lá no Canal do Boi. Bom, só para a gente pontuar o nosso bate-papo de hoje, por que a gente vai falar sobre nutrição animal, sobre o Jorge Matsuda? Porque os dois temas, os dois assuntos, eles estão intrinsecamente ligados. A gente vai, claro, falar sobre a importância da nutrição, sobre a empresa Matsuda, sobre o Jorge Matsuda, porque quando a gente olha para o agronegócio, existem alguns ícones, algumas pessoas que são e que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa atividade, que é o setor agropecuário. E o Jorge é uma dessas pessoas. O ano passado, em 2019, perdemos o Rubinho Catenassi, que é um grande ícone, né, da pecuária do bezerro de qualidade. Perdemos o Armindo Quicho, também da Embrapa, que nosso pesquisador também, né? E outros homens, né, e mulheres que se foram e que a gente sabe da importância do legado que eles deixaram. E o Jorge não é diferente. Na verdade, o Jorge sempre foi um homem à frente do seu tempo, né, Granado? Wagner, você que conviveu mais com ele. Sim, a gente, dentro da empresa, a gente fala assim que se tem uma palavra que definiria a pessoa do Sr. Jorge Matsuda, seria a palavra visionário.
né? A Matsuda é a empresa, me desculpe, Éder, é muito difícil falar sem falar da empresa, né? Mas o objetivo aqui não é comercial. Mas a empresa é a empresa número 1 hoje em registro de sementes fiscalizadas. É uma empresa, assim, quando ninguém falava em comercializar sementes de pastagem em 1978, a Matsuda praticamente nasceu junto com a ideia da braquiária, que foi o que viabilizou a agricultura, a nossa pecuária, da forma como nós conhecemos hoje, principalmente no Brasil Central. Antes do evento das braquiárias, a pecuária é limitada a ser feita em locais de terras férteis no estado de São Paulo, na região de Araçatuba, e aqui no estado praticamente limitada à região de Naviraí, né? Onde a gente tinha os coloniões, as variedades de pânico, só aquele tipo de capim que a gente conhecia. E o Sr. Jorge Matsuda conseguiu enxergar na braquiária, vamos dizer assim, uma oportunidade de negócio. Como ele enxergou tanta oportunidade de negócio em tantos outros segmentos que transformaram essa empresa no tamanho que ela é hoje. Uma empresa que não foca num só assunto. Uma empresa que é líder em vários segmentos. E isso tem a mão, o toque, o dinamismo, a garra do Sr. Jorge Matsuda. Ele era um visionário no sentido de enxergar oportunidades onde outros não enxergavam e de enxergar talentos nas pessoas que outros não enxergavam. A Matsuda é uma empresa, se você perguntar assim, qual o perfil de quem trabalha na Matsuda? Ele é o mais heterogêneo possível, porque o Sr. Jorge tinha capacidade de enxergar em cada ser humano aquilo que ele tinha de melhor e colocar cada qual na função onde ele pudesse desempenhar melhor. Então isso é um pouco do que era o Sr. Jorge Matsuda, esse homem capaz de organizar, de aglutinar. Ele falava, nós temos 4 operações, para a nossa empresa só vale somar e multiplicar. Dividir e subtrair nunca, a gente tem que ir sempre para frente. E a Matsuda cresceu imune a todas as crises que esse país já viveu, todos os momentos difíceis que a gente já viveu. Muito, lógico, a empresa, hoje nós temos mais de 6 mil funcionários na Matsuda. Né? Brasil todo, né? Brasil todo, em todas as unidades, né? São mais de 10 mil representantes comerciais no país. Então, assim, esse homem conseguiu construir tudo isso graças à sua particularidade de enxergar nas pessoas o melhor possível. Tem muitas histórias para a gente contar, viu, Hélio? Tem muitas histórias. Eu tenho uma particular com ele, quando você disse que o Jorge era bem sui generis, né? Ele era muito extravagante no jeito dele, porque as decisões dele, além de assertivas, eram muito pontuais. Eu me lembro uma vez que logo que eu cheguei em Campo Grande, eu fui para o Canal do Boi fazer um programa chamado Bom Dia Produtor. E o programa começava às 4h30 da manhã. Quem que fazia os primeiros Bom Dia Produtor com você lá? Quem era o técnico mais perto da Matsuda, Campo Grande? Era você que estava comigo lá. Tinha que falar da Matsuda, você estava lá comigo, 4h30 da manhã. E um dia, eu estava lá bem cedo, acho que já eram às 6 horas da manhã, horário local, entra um japonês pelo estúdio, abre a porta do estúdio, esbaforido, senta na mesa de entrevistado, e eu olhei no roteiro e falei, mas não tem esse entrevistado aqui, né? Ele, bom dia, eu sou o Jorge Matsuda e eu vim aqui dar uma entrevista. Falei, mas como assim, o senhor não está no roteiro? Ele falou, não tem problema não. Eu vim de Álvares Machado, peguei meu avião, vim para cá só para dar uma entrevista para você, para falar de nutrição animal. Sentou, pediu que colocasse uma câmera direcionada para ele, a outra direcionada para mim, mais uma aberta, e ele mesmo coordenando tudo. Pegou, deu uma entrevista de 10 minutos, levantou, me agradeceu e foi embora. Esse foi ele fez o show, ele fez o show. Eu perguntei, mas foi o primeiro contato com o Jorge Matsuda, né? Falei, quem é esse senhor que veio aqui, abriu a porta, entrou, deu entrevista e foi embora? Falei, você é o Jorge Matsuda, dono da Matsuda. Foi aí que eu conheci o Jorge Matsuda, foi a partir daí que eu passei a ter uma visão do que é a empresa Matsuda. E naquele momento nós tínhamos no Brasil algo muito bem definido nas empresas de nutrição animal. Era um momento em que o Brasil estava crescendo numa crescente do agronegócio. O país já vinha mostrando o grande potencial produtivo para o mundo. Era um crescimento, isso foi em 2005, mais ou menos, isso? 2005, 2006, quando aconteceu esse episódio com o Jorge. E a gente já via que o Brasil dava sinais de crescimento naquele momento, né? Tanto é que em 2010 tivemos o recorde de safra no Brasil, 2010. E aí o setor cresceu muito e a gente vê o que é o agro hoje. Mas graças a essas pessoas que tiveram visão, que tiveram a percepção de onde o Brasil poderia chegar e ainda o Brasil pode chegar. E o Jorge tinha isso, né? E deixou isso para vocês, para esses 10 mil colaboradores, para esses funcionários todos, porque eu percebi agora no velório dele, Wagner,
me permita falar isso, porque foi em Álvares Machado no dia 1º, agora, no dia 2, né? Dia 2. Dia 2, morreu no dia 1º, no dia 2, eu fui até lá no velório dele. E eu percebi, Wagner, nos funcionários ali, todos os funcionários, uma consternação muito grande por parte dos funcionários. Os funcionários tinham o Jorge como uma pessoa muito próxima da família, né? Como um pai. A perda para os funcionários parecia a perda de um familiar. Éder, ele nos fazia pensar como família, né? Ele era assim. Eu digo assim, o Jorge era um ser humano que era tudo isso que a gente sabe dele, mas isso nunca o envaideceu, nunca. Ele era uma pessoa extremamente humilde, né? E a gente diz, aquilo que você viu lá no velório, ele conseguia ser carinhoso e gentil com tanta gente ao mesmo tempo. Ele era esse empresário desse tamanho que me chamava por WhatsApp quase que diariamente, para conversar amenidades, conversar sobre minha família, conversar sobre fazenda, conversar sobre pecuária, perguntar como é que estava o preço do boi. A gente brinca assim, lá no velório teve um amigo que eu quero citar aqui, o Hilgo Reiser, aqui de Campo Grande, né, que foi um dos primeiros parceiros da Matsuda na sua expansão no setor de segmento de pastagem. E o Hilgo lá no velório, a gente estava conversando, ele falou assim, mas vocês acham que o Jorge morreu cedo, com 71 anos? O Jorge viveu 140 anos. Eu falei, mas como assim, Hilgo? Ele dormia 3 horas por noite. E o tempo que ele estava acordado, ele trabalhava o dobro da gente. Então ele viveu 140 anos, né? Então ele era assim, ele era intenso, ele enxergava oportunidades em tudo e as pessoas gostavam dele, né, Éder? Eu tento me espelhar nele, assim, a minha empresa, a minha representação, eu tento levar de uma maneira muito tranquila, porque eu acho que você faz o ser humano trabalhar com você, somar com você, não é por dinheiro. Não é por dinheiro que você prende pessoas. As pessoas têm que acreditar na ideia. E o Jorge nos fez acreditar na ideia lá em 1997, 1998, de que essa seria a maior empresa de nutrição animal do Brasil. E ele embarcou nesse sonho. Né? E ele tinha essa capacidade de eletrizar as pessoas, de levar junto, né? E conseguiu. Então, a comoção, ele era carinhoso desde da pessoa da portaria até o... Deixa eu contar um outro episódio com ele. Inclusive foi com você. Teve um final de ano que haveria uma confraternização lá em Álvares Machado e você me convidou para ir junto. Isso. Você falou, Éder, vamos juntos. Eu falei, vamos pegar uma carona. Fui com o Wagner. E me encantou também, naquela confraternização, que quem serviam os funcionários era a família do Jorge Matsuda e o Jorge Matsuda. Era a mulher, os filhos, né, os sobrinhos, o Jorge. Eles eram os garçons. Eu achei aquilo impressionante, viu, Wagner? O líder servidor, né? Tanto se fala do líder servidor. O Jorge era um exemplo disso, né? Eu trouxe aqui alguns trechos. Eu posso falar desse livro, Éder? Fica à vontade. Rapidamente? E mostra o livro aí pro nosso amigo Luiz Vilela. Gostaria de mostrar esse livro para quem... Para essa câmera aí. Quem está enquadrando aqui, quem está pelo Facebook vai ver o livro do... Quem estiver vendo pelo Facebook, esse livro é um livro escrito pelo Dr. Fernando Antônio Nunes de Carvalho, em parceria com o Sr. Jorge Matsuda, onde conta um pouco da história desse homem. O propósito desse livro foi contar a história do Jorge Matsuda, contar a história da família Matsuda, o que esse homem representa. Mas esse livro, Éder, ele tem um propósito nobre por trás dele. O Sr. Jorge, ele veio a óbito essa semana, após uma luta de mais de 3 anos contra o câncer, essa doença tão terrível que a gente conhece. E esse livro foi feito com um propósito. Toda a despesa de edição, de impressão, tudo que envolve esse livro foi custeado pela empresa Matsuda, tá? E esse livro é muito bacana, tem muitos poemas, conta a história da família Matsuda, mas tem muita lição de vida aqui dentro desse livro. Mas por que eu estou falando do livro? Tanto esse livro, como um dos últimos pedidos do seu Jorge Matsuda, quando ele estava nos seus últimos momentos, ele chamou as pessoas mais próximas e ele falou assim, eu gostaria que não enviassem coroas de flores para o meu enterro, para o meu velório. Tá? O valor de uma coroa de flor, quem se sensibilizar com esse momento, deposite na conta do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, até no momento em que ele estava se despedindo da gente, ele pediu que ele não precisava da vaidade de coroas de flores. Em quantos funerais a gente vai,
onde cada um quer mandar uma coroa mais bonita. Eu mando uma coroa de 200, o outro manda uma coroa de 500, o outro manda... E aquilo ali no dia seguinte é lixo. É verdade. E está sendo muito gratificante para a gente, Éder, e para entender o tanto que esse homem significa. O tanto que esse homem significa. A última informação que eu tive é que essas doações já passaram de R$100 mil nas contas do Hospital Regional. Só uma observação. Nesse momento no Facebook está a conta da fundação do Hospital Regional do Câncer, lá de Presidente Prudente. E você pode, inclusive, falar a conta aí para quem está ouvindo o programa pelo rádio. Exatamente. Para quem quiser ajudar, contribuir. A conta é em nome do Hospital Regional do Câncer, no Banco do Brasil, para quem quiser tomar nota. Agência 2958, dígito 0. Repetindo, agência 2958, dígito 0. E a conta corrente é 40404, dígito 7. 40404, dígito 7. Então, doações espontâneas em nome da causa do câncer. Mas este livro, exatamente, ele foi comercializado, ele está sendo comercializado há 1 ano e meio, mais ou menos, desde a festa de 70 anos da Matsuda, que foi feita em outubro de 2018. A gente sugere um valor para esse livro, as doações são espontâneas, mas a gente sugere um valor de R$100 para esse livro, tá? Esse dinheiro não é da Matsuda, inclusive quem quiser adquirir esse livro, faça o depósito diretamente nessa conta do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, não vai passar pela Matsuda, essa doação, e as pessoas se direcionam a gente, pode se direcionar a mim aqui em Campo Grande, a Ganadeira, através do meu e-mail, depois a gente divulga o meu e-mail, e nós vamos ter o carinho de mandar no endereço das pessoas que fizerem as doações. Não precisa mandar comprovante de depósito, nada disso. Wagner, eu fiz a doação lá para o Hospital do Câncer, eu não me importa o valor que foi feito, e eu gostaria de receber o livro em memória do Sr. Jorge Matsuda. Eu vou coordenar pessoalmente isso daí para que as pessoas recebam o livro no seu endereço. Então, gente, até nisso, o Sr. Jorge foi generoso. No fim da sua vida, ele lutou pela causa do câncer. E a gente brinca assim, Éder, quantas pessoas fazem filantropia com R$50 e fazem questão de alardear, né? O Sr. Jorge fez muita filantropia na vida. Ele era muito generoso, ele era extremamente generoso. Posso contar uma que eu fiquei sabendo dele Por favor. O meu irmão, coincidentemente, mora em Presidente Prudente, eu conheceu, né? E ele é corretor de imóveis. E nós, vindo de Presidente Prudente para Álvares Machado, a gente vem por dentro da cidade, e ele me mostrou um condomínio, né? Um lançamento que tem ali. Como chama aquele condomínio? Portinari. Portinari 1, né? Que o Portinari 1 foi um lançamento em Presidente Prudente feito pelo Grupo Matsuda, né? Todos vendidos. E agora ele fez o lançamento do Portinari 2, que fica em Álvares Machado. E aí, segundo o meu irmão, que é consultor de imóveis, diz o seguinte: o senhor Jorge determinou para que parte da área, né, alguns terrenos, fossem destinados exclusivamente para colaboradores da empresa Matsuda, com preços mais acessíveis. Interessante isso, né? Como empresário, ele via, né, uma necessidade nas pessoas e atendia a necessidade das pessoas. Então, ele pede, né, para a equipe que fez a incorporação para que destine parte dos imóveis ou dos terrenos para funcionários do Grupo Matsuda com preços mais acessíveis. Bacana isso, né? Ele sempre quis que todos que estivessem à sua volta crescessem junto com ele. Éder, você lembra da minha origem? Muito sofrida, muito lutada, e hoje, se o Wagner, a família do Wagner conquistou... Por sinal, a família do Wagner está conectada com a gente aqui, viu? A dona Cláudia está aqui só assistindo o programa. Ele manda um grande abraço, viu, pra gente, e dizendo que o Jorge, ela que também o conheceu, né? Um grande ser humano. Conosco também conectado o Rodrigo Picheide e o Ricardo Araújo. Um abraço para vocês. Então, ele, diferentemente de empresários que a gente conhece, né? Ele fazia questão que quem estivesse com ele na causa crescesse junto, né? O livro, Éder, tem bastante frases, bastante colocações interessantes, né? E aqui tem na página 71, tem uma foto do seu Jorge, na página 71. E aqui fala assim: como que pensa um empreendedor como Jorge Matsuda? A mente de Jorge processa não a causa, mas sim o efeito.
Ao iniciar um processo, ele usava sempre 3 ferramentas: a capacidade de eletrizar a sua equipe, a sua expertise e a expertise da sua equipe, os seus contatos pessoais. E a partir daí, com 2 perguntas que ele repetia como um mantra: em poucos anos, a Matsuda será a maior fabricante de suplementos minerais para bovinos do mundo. Como alcançaremos esse objetivo? Ele buscava isso obsessivamente. E com isso ele se tornou um workaholic clássico. Ele viveu para construir algo maior do que ele mesmo. Ele jamais lamentava o quão duro estava trabalhando. Ele apenas trabalha. Quando ele quer algo, nunca para até conseguir. Não teme o risco, não gosta de tarefas rotineiras diárias, era perseverante e determinado ao extremo, e mesmo que todos lhe dissessem o contrário, ele iria até o fim para confirmar se acertou ou se errou. Essa era a característica dele. Procurava com isso as pessoas mais capacitadas para aprender, desafiava todos os dias para que elas dessem o seu melhor. E tinha uma vida simples e espartana. E aquela frase famosa: se me derem um limão, farei uma limonada. O Jorge tinha essa característica. A empresa cresceu. E cresceu com isso em termos de tamanho, de faturamento, de diversificação de produtos, de dinheiro. Mas ele não buscava só isso, Éder. Alguém que é da iniciativa privada e que gastasse tanto do seu dinheiro com pesquisa como o seu Jorge Matsuda, é difícil conhecer. Eu não sei se o amigo produtor que está acompanhando o CBN Agro tem ciência disso, mas a gente conhece inúmeras variedades de capim, as quais a gente chama de MG. MG é Matsuda genética. Todas as MGs foram desenvolvidas pela Matsuda. MG4, MG5. MG12, MG5, MG4. Paredão. Então, assim, mas como que a Matsuda desenvolvia? Pesquisando. Quem faz pesquisa genética hoje de novas variedades de plantas ou é a Embrapa ou a Matsuda. Ou é a Matsuda. Tá? E o Jorge, assim, uma vez ele me falou um negócio interessante. A Matsuda tem um banco de germoplasma lá na empresa, um banco de germoplasma onde ele tem vários acessos de variedades de capins, tá? São mais de 500 acessos diferentes. E muitas vezes os pesquisadores quiseram jogar fora alguns acessos. Esse capim não presta, esse capim produz pouco, esse capim não vai interessar nunca. Ele falou assim: eu penso diferente. Nós estamos escutando muito falar que o mundo está aquecendo. E isso aí vai interferir no regime de chuva. Então, talvez uma coisa que não preste hoje, amanhã, lá na frente vai prestar. Porque o melhor capim não é o mais produtivo. Talvez lá na frente o melhor capim vai ser aquele que produza com pouco. É aquele capim que se adapte a uma condição de pouca precipitação. Então não serve hoje, mas nós vamos guardar. Isso custa caríssimo, Éder. Com certeza. Porque essas sementes, elas são conservadas, existe um banco de germoplasma numa temperatura baixíssima, adequada, mas elas têm uma sobrevida de no máximo 6 anos. E não está tendo nenhum benefício comercial, né? Não. É porque não está produzindo nada, né? Não. São 8 horas mais 27 minutos. Hoje eu estou conversando com o Wagner Granado, da Ganadeira, representante Matsuda. O Wagner é veterinário. E a gente está falando da passagem do Jorge Matsuda, do Grupo Matsuda, um dos maiores grupos do agronegócio do país, atuando em nutrição animal, sementes forrageiras, máquinas e equipamentos, ração para peixes, pets e muito mais, viu? Bom, a gente vai para o intervalo comercial, depois, conforme for, o Justinei já vai colar o CBN, certo? O repórter CBN, tá certo? 8 horas mais 33 minutos. CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, de volta com o CBN Agro deste sábado, dia 4 de janeiro de 2020. Até acostumar com 2020 vai demorar um pouco, né? Quase falei 2019. Começamos o ano de 2020 com muita expectativa para o setor rural, para o agronegócio. A arroba bateu, né, bons números no final do ano, né, Wagner? O que vinha apertado em relação ao ano anterior. Qual a expectativa, Wagner? A gente falando já para 2020, o que você, como homem de mercado do agronegócio, representante de uma grande indústria, uma grande empresa do setor, qual a expectativa para 2020? Éder, todos nós que estamos envolvidos no setor produtivo da pecuária, nós estamos muito otimistas, né? Eu acho assim, esse país vem melhorando demais. Não na rapidez que todos nós gostaríamos, mas a gente sabia que não ia ser fácil. E especificamente em relação ao nosso setor, aconteceu muita coisa que resultou nesse momento que nós estamos vivendo. Então eu não enxergo esse momento de alta no preço da arroba,
como uma coisa temporária, como uma coisa que vai voltar para aqueles patamares. São alguns fatores que aconteceram ao mesmo tempo. Uma virada de ciclo, né? Que já se esperava, aquela situação clássica do ciclo pecuário, de abate de fêmeas, de retenção de matrizes. Isso teria, pela nossa expectativa, deveria ter acontecido já em 2018. Mas o produtor rural estava tão mal financeiramente que ele continuou matando fêmea para fazer caixa, por uma questão financeira. O ciclo pecuário já era para ter revertido em 2018. E isso está acontecendo agora. Então nós teremos, a nosso ver, um momento bacana de preço, seja da arroba, seja do gado magro. O criador que pagou tanto tempo o preço dessa conta aí vai viver dias melhores no nosso entendimento. Associado a isso, uma pequena melhora do poder aquisitivo da população. Toda vez que a população tem uma melhora no seu poder aquisitivo, um dos produtos que mais implica numa melhoria de venda imediatamente é a carne bovina, né? Uma vez eu vi uma pesquisa que falava assim: qual a carne você gostaria, você acha que você deveria e que você consome a nível global, né? E a resposta foi que a carne que a pessoa acha que deveria consumir é de peixe, por ser a mais saudável. Qual que você mais consome? Suíno. É uma das carnes mais consumidas hoje, eu estou falando a nível global. No mundo, é. Mas qual você gostaria de comer? Carne bovina. Essa é a carne que ele gostaria de comer. Então eu vejo assim, que nós temos tudo para experimentar um momento interessante. Os Estados Unidos, com essa questão dessa guerra comercial com a China, isso nos abriu várias oportunidades, inclusive de exportação, pela oportunidade criada pelo surto da febre suína africana lá na China. Eles estão dizimando seus rebanhos de suíno lá. E o chinês aprendeu a comer carne, aprendeu a comer comida de qualidade. Então, assim, eu vejo o momento atual com bastante otimismo em relação à pecuária especificamente, né? Eu acho que a agricultura vinha experimentando rentabilidades interessantes nos últimos anos e a pecuária ficou meio esquecida. Então, a arroba vai ficar um pouquinho mais cara lá no açougue? Ela vai ficar um pouquinho mais cara no açougue. Mas é um alimento nobre, é um alimento que custa muito caro produzir e quem produz tem que ser valorizado. O produtor rural que mexia exclusivamente com pecuária, eu falo isso por causa própria, porque eu estou nessa luta também, a gente amargou aí no mínimo uns 15 anos de uma situação financeira de rentabilidade muito baixa. Por isso que foram arrendar terras para agricultura, foram sair da atividade, foi plantar eucalipto, foi plantar cana-de-açúcar, enfim, não era mais interessante produzir um alimento que todo mundo gosta tanto e que necessita. Com certeza. Bom, a gente sabe também, Wagner, aproveitando esse gancho de mercadológico que você traz para a gente aí sobre o potencial brasileiro de produção, a melhoria, só que o custo maior que o produtor tem não é o custo econômico, não é o custo financeiro, é o custo da evolução, do conhecimento. E a pecuária brasileira, ela evoluiu muito nos últimos anos, e graças a alguns fatores como melhoramento genético e nutrição, que é a área onde você atua, né? Mudou demais, Éder, mudou demais. E eu falo assim, no que a gente tem que ser bom? A gente tem que ser bom em produzir a pasto. Tá? O Brasil é um país hoje que... Deixa eu fazer uma ressalva aqui. A sanidade também é importante a gente ressaltar, claro, né? Sanidade, genética e nutrição. É o tripé da produção animal, né? E a gente bate muito numa tecla que nós temos que ser bom em produzir a pasto. É nisso que o Brasil é bom. É nisso que o Brasil é competitivo. Eu vejo muitas vezes a gente fazendo um esforço terrível em copiar modelos e sistemas de produção de países de fora. Modelos e sistemas de produção que servem para outros. Não que esses modelos não sejam viáveis, mas um dos princípios básicos, Éder, de economia, seja lá dentro da sua casa, dentro da minha, ou dentro de uma grande empresa, ou dentro de um segmento, o que importa para a gente não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente poupa. Você só vai ter dinheiro na vida, você só vai ter progresso se você conseguir poupar. E o Brasil é especialista por contar com tanta condição climática, de solo, de topografia, de extensão territorial, para produzir como? A pasto, no clima tropical. E pouquíssimos países do mundo têm a expertise e a capacidade de produzir a baixo custo como o Brasil. Então, eu acho que é por aí que nós temos que mirar, Éder. A nutrição animal, a sanidade.
Nós temos que parar de copiar o que o americano faz. Faz muita coisa boa? Faz. Que nos serve em alguns momentos? Sim. Mas a nossa realidade hoje, a realidade do produtor rural, tem gente hoje que tem dificuldade de colocar 40, 50 gramas dia por cabeça de sal mineral do mais básico possível no coxo. Então, existe um abismo em termos de conhecimento, de tecnologia, que a gente tem que estar levando para o homem do campo. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, Wagner. Vai lá. Porque eu confesso para você que nunca um programa teve tanto acesso pela internet como a gente está tendo hoje, tá? A gente está recebendo aqui uma série de mensagens parabenizando. O Rodrigo Picheide, ele está reforçando aqui o número da Fundação Regional do Câncer lá de Presidente Prudente, né? O Rodrigo, que é presidente da Fundação... Não, o Rodrigo trabalha comigo. Trabalha com você. Trabalha Ele está reforçando aqui a conta do Banco do Brasil para ajudar o Hospital do Câncer de Presidente Prudente. Está lá na nossa live, lá, tá certo? A Heloísa Granado pede... Ela falou que foi uma grande perda, né? O Ricardo Araújo... Parabéns, Éder. O Arthur Granato, seu sobrinho, está acompanhando também. Grandes ensinamentos profissionais e de vida através do Jorge Matsuda. O Alessandro Souza, né, que é o apresentador do programa da Matsuda pelo canal do Boi. Está assistindo também, está ouvindo lá em Álvares Machado. Alessandro Souza, um abração para você. O Irã de Oliveira diz o seguinte: prefiro contribuir com o Hospital do Câncer de Campo Grande. Aí eu disse para ele o seguinte, falei, Irã, obrigado. Pode ser também, porque a doença não tem fronteira. O que importa é a causa. Não, a doença não tem fronteira. Exatamente. Né? Não tem fronteira. Né? Se é em Campo Grande, se é em Presidente Prudente, Exatamente. se é em Barretos. Está correto. Está correto. Certinho, viu, Irã? Obrigado pela sua contribuição aí, viu? Obrigado. O Irã tá mandando um abraço para a gente também. O Tadeu Bastos da Rosa, um abraço ao amigo Wagner Granado. Jorge Matsuda, um grande líder à frente do seu tempo, verdade, né? Criou o último slogan, Matsuda rumo ao século 22, já pensando muito à frente, né? O Jorge tinha esse slogan, né? Vamos manter o seu legado. Vamos sim, Tadeu. Maiara Pereira Aranda. Éder, o Wagner disse uma coisa muito importante, muito verdadeira sobre o Jorge Matsuda, que ele gostava de ver as pessoas crescendo. Isso é a mais pura verdade. Ele conseguia, de uma maneira ímpar, fazer isso. Hoje, sou o que sou, tenho o que tenho graças a ele, ao Jorge. Meu coração está partido, porém em paz, vamos seguir em frente e tentar levar o legado dele para frente. Somos todos Matsuda. Maiara, obrigado, viu? Maiara Pereira Aranda. O Tadeu Bastos Rosa novamente vem aqui dar uma reforçada. Estamos juntos com o Jorge Matsuda em Uberaba. Estivemos juntos. É verdade, o Tadeu. Lá na degustação, o último encontro que eu tive com o Jorge Matsuda, né, que nos deixou agora dia 1º de janeiro, foi lá em Uberaba, numa degustação de carne de qualidade. Cupim carne Nelore. Maravilhosa. Cupim Nelore. Agora, por que eu vou inserir a Matsuda na conversa? Porque a gente sabe que para ter uma carne macia, uma carne de qualidade, tem que ter uma nutrição de qualidade. Claro. Impacta diretamente na qualidade da carne e a nutrição. Claro. E a Matsuda, hoje, ela trabalha para isso, né? Para contribuir para uma pecuária melhor, que é o que a gente está conseguindo no Brasil atualmente. Claro, tanto se bate na tecla de que a carne macia é a carne que tem marmoreio, né? Marmoreio contribui para o sabor da carne, né? A gente fala que carne macia é carne precoce, é carne de animal jovem. Se esse animal for jovem, ele vai ter carne macia. Mas mais ou menos, né? Como que você consegue isso? Diminuindo o ciclo, né? Exatamente. Ganho de peso, ganho na recria, ganho na vida toda. Isso aí só consegue o seu Cláudio Godoy lá, que é o nosso mestre do canal do boi, ele bate muito nessa tecla. Quanto tempo falava que o nosso boi não chegaria lá? Claro que chega. Trata bem desse boi, desses pastos, desse manejo aí que a gente chega lá. Mas Jorge, Jorge, desculpa. Não, mas deixa eu continuar os abraços Vamos aqui. lá, Edson. Deixa eu continuar os abraços aqui. Juliana Facina, orgulho de fazer parte da família Matsuda. Inclusive, no perfil dela do Facebook, ela colocou uma logo da Matsuda em preto, né? Claro, sinalizando todos o luto, nós colocamos, né? essa semana. A Cláudia, tua esposa, mais uma vez aqui, né? Reforçando o abraço. A Maiara Pereira, seu Jorge, quanta gratidão. O Sérgio Caf, né? Sou eternamente grato ao seu Jorge Matsuda. Sérgio Café. Café? Nosso representante. Tá, Café. Aqui colocou com K e já sei que fosse Caf. Eu até pensei que fosse árabe o nome dele aqui. Ô, Wagner, eu confesso para você que eu estou muito feliz com a nossa entrevista por conta da audiência que a gente está tendo hoje, né? O Jorge, até mesmo depois da partida dele, ele consegue angariar pessoas, né, para ouvir, acompanhar uma entrevista, né? Coisa que eu vou até confessar aqui. Eu nunca tive tanta gente ao vivo pelo Facebook como tenho hoje, viu? Acompanhando aqui o nosso programa. Fico muito feliz, viu? Muito feliz. Já convoquei aqui o Paulo Cruz, já são 8 horas mais 44 minutos. O Paulo já está acelerando e o Paulo vinha acompanhando o programa, o CBN Agro, pelo rádio dele no carro,
E quando ele chegou aqui, abriu a porta, cumprimentou o Wagner Granado e disse o seguinte: olha, bacana aquilo que você falou sobre o seu Jorge Matsuda, um homem que viveu 140 anos, como é que é? 140 anos em 71. 140 anos em 71, né, Paulo Cruz? Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer vocês pela história que vocês estão contando do senhor Jorge, né, que deixa um legado para o nosso estado, né, acho que para todo o Brasil inteiro, né? Para o agronegócio do Brasil, né, não é ele extrapolou todas as fronteiras. E quando alguém comentou, né, que ele viveu 71 anos, mas foi como se vivesse 140. Como é importante isso, as pessoas que vivem intensamente. Tem pessoas que vivem 100 anos, mas que, se você for ver, não viveram nem a metade, né? Então é muito importante. A gente está começando o ano com essa... O Jorge se despede, mas deixa esse legado. E como é importante a gente ter pessoas que realmente contribuem para o nosso mundo, para deixar o nosso mundo melhor. O exemplo que ele deixou de líder que serve. Então, realmente é uma... Obrigado por vocês terem feito essa homenagem. E eu fico, assim, triste, claro, pela partida dele, mas eu sei que a empresa está em boas mãos, pela família que ele deixou, pelo que ele construiu, né? Então, é realmente uma história belíssima. Legal. Começamos bem hoje. Legal, Paulo. Ele teve, se me permite, Éder, ele teve a grandeza, inclusive, nesses últimos momentos dele, quando ele estava muito doente, ele teve a humildade de chamar todo mundo lá no hospital que ele estava. Em São Paulo, né, na capital. Família e os colaboradores mais importantes. E uma pessoa me falou o seguinte, que ele se colocou tão humildemente que ele falou para as pessoas o seguinte, que se tudo que foi construído foi bem construído, a empresa é maior do que uma pessoa. Então, ou do contrário, não foi bem construído. Então, esse era o Jorge. Engraçado. Meu pensamento se alinha com o dele, né? Eu acho sempre que a instituição é maior que o personalismo, né? Maior que as pessoas. Muito bem, olha, para finalizar, vamos deixar mais uma vez o número do Hospital do Câncer, lá de Presidente Prudente, mas assim, a gente aconselha o seguinte: se aqui em Campo Grande tem Hospital do Câncer e você se sentir confortável para poder apoiar a sua cidade, fique à vontade. É porque essa transmissão também está sendo ouvida amplamente lá em Presidente Prudente nesse momento pela Rede Mundial de Computadores. A equipe Matsuda assistindo a gente, né, pela internet aqui. Obrigado, família Matsuda. O número, né, da conta bancária lá do Hospital do Câncer, da Fundação Hospital do Câncer Regional... Não, peraí. Fundação Hospital Regional do Câncer em Presidente Prudente. É Banco do Brasil. Agência 2958-0, conta 40404-7. Tá bom? Paulo Cruz, acelera aí, meu amigo. Vamos acelerar. Obrigado. Wagner, um abração para você, muito obrigado. O tempo foi curto para falar dos 140 anos do Jorge. Obrigado pela oportunidade, Éder. Eu acho que ele merecia isso e você me proporcionou esse espaço. Espero também ter contribuído de alguma forma aí para... Gostaria que você voltasse para falar sobre nutrição animal, a importância da nutrição. Vamos marcar para a gente voltar e bater um papo durante o ano? Estou à disposição, Éder. Legal, obrigado. Wagner Granado, da Ganadeira, representante... Posso citar uma frase final de um poema de Fernando Pessoa? Vamos lá. Que muito definia ele. Esse poema chama Visionários. É um poema grande, não dá para ler aqui. Mas a última frase está no livro do Jorge Matsuda, diz o seguinte: porque eu sou do tamanho que eu vejo e não do tamanho da minha altura. Esse era o Jorge Matsuda. Valeu, gente. Um abração, obrigado a todos e voltamos semana que vem com o CBN Agro. Na sequência, Paulo Cruz acelerando com o CBN Motors. Tchau. CBN Agro, com Éder Campos.